No começo da semana, eu tive um encontro singular com um dos nossos ministros. Eu fui ao shopping center com a minha esposa e eu o encontrei lá dentro de uma sapataria. Eu não o conhecia, sabe? E foi ele que me abordou. É um senhorzinho assim de 75 anos. Estava bem vestido, arrumadinho, de gravata, mas sem paletó. E ao lado sua esposa. Foi ele que me abordou, sabe? Mas eu, em absoluto, imaginei ele como um ministro da congregação. Não. Ele me abordou perguntando se eu tinha alguma crença, né? Eu falei, eu tenho, mas o senhor é de que igreja? Eu falei para ele, eu não sou de nenhuma. Mas ele perguntou, de nenhuma por quê? Falei que, olha, amigo, é o seguinte, eu fui um fiel de uma igreja durante mais de 40 anos para descobrir que os camaradas perverteram todas as nossas doutrinas. Eu falei para ele, perverteram o nosso primeiro ponto de doutrina, sabe, que diz que Deus, que a Bíblia é a palavra infalível de Deus. Perverteram a doutrina, estão aí pregando já de longa data, por meio de linguagem subliminar, que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Absurdo. Perverter a doutrina de Deus. Eles não acreditam na divindade de Jesus Cristo. A liderança, isso é a liderança lá em cima, sabe? Que se envolveu com a maçonaria. Então veja, não acredita na divindade do Senhor Jesus. Por isso, segundo ponto de doutrina, eles perverteram também, estão pregando isso o tempo todo. Que Deus, eu não sei exatamente se eles creem que Deus é uma dualidade, é o Pai e o Espírito Santo, se é só o Pai e acabou, não tem para mais ninguém, entendeu? Não sei. Perverter o terceiro ponto de doutrina, que afirma que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Estão dizendo que ele foi promovido depois da ressurreição. Quer dizer, nasceu um homem como você e como eu, foi promovido depois da ressurreição. Que absurdo. E promover o quinto ponto de doutrina, que diz que a salvação só acontece pela fé. E eles estão pregando já de longa data que você precisa batizar, você precisa ser batizado por um genuíno ancião, herdeiro lá do DNA do fundador, que você, para entrar no céu, você precisa ser firme e fiel o tempo todo, a sua vida inteira, sem, sabe, acontece que ninguém é firme e fiel. Eu falo assim para mim, mas aí me chamou para fora da loja. Vamos conversar lá fora, vamos conversar lá fora. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí ele perguntou para mim se eu havia lido o capítulo 16, 17 e 18 do livro de Atos. Eu falei, já li. Pois então, veja, você não viu lá? A igreja é governada por um conselho, o conselho dos anciãos. Eu falei, tudo bem, né? Mas e quando o conselho se desvia da palavra de Deus? Aí ele procura outro, né? Eu falei, tá bom. E eu ia começar a falar, ele falou, não, deixa eu falar, porque você falou à vontade, né? Eu ouvi você, agora você me deixa falar e você me ouça. Eu falei, tudo bem. Aí ele começou a dissertar a respeito desse conselho de anciãos, entendeu?
E eu fiquei ouvindo. Bom, ele ficou rebatendo lá, nesses 3 capítulos do livro de Atos, né? Atos, o capítulo 16, 17 e 18. Sabe, nada específico, né? Uma coisa assim geral, né? Como se para saber de Jesus Cristo eu precisasse ler a Bíblia inteira. Entendeu? Eu leio 3 capítulos para levar-me ao convencimento que nós devemos considerar o conselho de anciãos de uma igreja. Bom, a minha esposa, sabe, ela não gosta dessas conversas a respeito da Bíblia, essa coisa toda, né? Aí ela entrou no meio e falou, bem, vamos embora, o senhor vai desculpar, mas nós precisamos ir embora, eu vim aqui só pagar uma conta e eu tenho uma criança pequena lá em casa, eu preciso voltar rápido e tal. E ele concordou, sabe? E falou, depois nós vamos conversar, e me deu o cartão, está aqui comigo o cartão dele. E aí ele perguntou para ela, a senhora também é crente e tal? Ela falou, eu sou crente desde a minha infância, eu cresci nos corredores da congregação, e sou fiel, papapá, fez aquele discurso dela. Tá? Ele falou, irmã, tá bom. Vai com Deus, irmão. Ó, eu abençoo a irmã, mas você, olhando para mim, você eu não abençoo. Caramba, hein? Mas assim, numa atitude arrogante, sabe? Soberba. Bom, nos nossos anciãos deu uma melhorada esses últimos anos, sabe? Antigamente, do púlpito, eles amaldiçoavam as pessoas, né? Amaldiçoavam as pessoas da tribuna. Eu vi muito dessas pregações assim de gelar o sangue. Do tipo, vai embora, o teu lugar não é mais aqui, você não é das minhas ovelhas, você é bode, teu lugar não é mais aqui. Entendeu? Da tribuna, na hora do culto, no momento solene da palavra. Eu ouvi muitas vezes pregações desse tipo, gente. Coisa terrível. Por quê? Bom, sucede o seguinte, a minha comum congregação, tinha um irmãozinho lá, e ele adulterou, sabe? Ele ficou indignado, a mulher dele se envolveu com outro homem, ele ficou com ódio e tal, e cometeu adultério com uma outra mulher também, de vingança, pura vingança, um ato estúpido, animal, sabe? Próprio de uma pessoa que não é convertida. Ele não era crente, ele era um homem religioso, como está cheio de gente assim nas congregações. São religiosos, mas não têm o amor de Deus no coração, não estão salvos. Então, essas coisas acontecem mesmo. Agora, então ele era uma pessoa dependente da congregação. A seita, ela te envolve em tantos falsos ensinamentos que depois você fica ligado a ela por um cordão umbilical de falsos ensinamentos. E não pode ser cortado. Se isso for cortado, você está frito, você se fica perdido, você entra em depressão, você se sente derrotado, amaldiçoado, sabe? É uma coisa terrível. Então ele estava nessa situação, ele dependia da congregação, de ouvir a palavra, de participar dos cultos da congregação, porque além de tudo isso, o cara nasceu, viveu dentro da congregação, ainda foi ensinado que as outras não tem nada, é tudo do capeta, os pastores lá são tudo falsos profetas mentirosos. Então acontecia o seguinte, ele ia numa igreja, por exemplo, o porteiro conhecia o camarada, sabia quem ele era, já falava para o cooperador, ou para o ancião, fulano está aí, ele está aí. E a palavra vinha, metendo o cacete no coitado, sabe?
Veja que coisa terrível, infernal. Por que isso é do diabo, isso é infernal? É lógico. Porque, veja bem, Jesus contou a parábola do bom pastor. O bom pastor, o que ele faz? Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Lá está relatado que ele deixa as 99 para ir buscar aquela que está perdida, que está na beira do abismo, ou que caiu no buraco, que quebrou a patinha, que está presa nos garranchos lá da mata. Ele vai lá para tirar, vai lá inclusive para tirar da mão, do poder, da boca do lobo. Não é isso? Mas o que faziam estes ministros? Abandonava as 99 ovelhas para ir matar, para executar uma ovelha que estava perdida, ferida, ou no abismo, ou no buraco, na mão do lobo, na boca do lobo. O pastor, a Bíblia não relata o pastor abandonar as 99 para ir matar a sua ovelha. Melhor dizendo, olha, um reparo, melhor dizendo, abandonar as 99 para chutar um bode morto. Né? Como o povão fala, ninguém chuta cachorro morto. Aqui na congregação, uns anos atrás, chutava cachorro morto. No momento do culto, na hora da palavra, o momento mais solene do culto. O cara abandonava as 99 ovelhas para chutar um cachorro morto. Porque ele pregava lá que você está morto, você não é mais das minhas ovelhas, você é do diabo, por aí, entendeu? Ele expulsava do templo. Por quê? Porque está morto espiritual. Mas, de fato, não eram as 99 ovelhas. As igrejas aqui na Zona Leste, por esse tempo aí, tinha quase 600 irmãos, 400 irmãos. E estes homens abandonavam essa multidão de pessoas para pôr para fora do templo uma pessoa que eles consideravam um cachorro morto. Mas veja se isso tem alguma coisa parecida com o Jesus das Escrituras Sagradas. É um absurdo, né? Eles agiam dessa maneira, uma coisa assim, absurda, sem escrúpulos. Na contramão do que ensina o Evangelho, do que ensina a Palavra de Deus. E o povão todo aceitava essas coisas. Eu ficava chocado, um absurdo, né? Essas coisas. Mas eu estava tão envolvido, sabe? Nos falsos ensinamentos dessa turma aí, que eu escutava, apesar de chocado, continuava lá, sabe? Isso é coisa para sair correndo, sabe? Sair correndo. Por quê? O pessoal da congregação fala que mercenário é o cara que recebe dinheiro, sabe? Essa turma que fica pedindo dízimo e tal, dízimo e dízimo e dinheiro, e dinheiro e dinheiro, eles dizem que são mercenários. Isso em razão de que realmente o dicionário nosso define isso, né? A pessoa que trabalha por um salário, por uma recompensa, né? Então eles dizem que são mercenários. Mas, biblicamente, o mercenário não é o homem que trabalha por recebendo um salário. O mercenário é o pastor que não cuida das suas ovelhas, que vê vir o lobo e sai correndo. Esse é o mercenário. Lá o Senhor Jesus no Evangelho de João, quando fala do bom pastor, fala que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário, aquele que não é pastor, quando vê vir o lobo, ele foge. Ele foge, ele tem medo do lobo. Por quê? Ele é mercenário. Ele é um mercenário. Então, há uma inversão total do ensino das Escrituras, do ensino do Novo Testamento e do ensino de Jesus.
Veja bem, vou contar um episódio, um outro encontro com o irmão da congregação. Eu fui fazer um exame e eu precisava ter a bexiga cheia para fazer esse exame. E eu não sabia disso, né? Se eu soubesse, eu sairia já de casa com 8 copos d'água tomados. Eu não sabia, a enfermeira falou, olha, toma esses 8 copos d'água aí e vamos esperar uma meia hora para encher a sua bexiga. Bom, eu tomei os copos d'água e saí para dar uma volta. Aí escutei gritos lacinantes de uma criança. Falei, ué, o que estão fazendo? Estão judiando de alguma criança? E eu vi que vinha de uma casa de esquina do outro lado da rua. Atravessei a rua e fui lá, né? Porque eu vi uma senhora que me parecia uma mulher crente, né? Estava vestida lá, com o birote atrás, roupão e tal. Falei, mas eu fui lá conversar com ela. E eu falei, o que está acontecendo, minha senhora? Estão judiando de alguma criança? Ele falou, não, é o meu cunhado. A minha sobrinha, quando ela quer alguma coisa e meu cunhado não dá, ela fica desse jeito, fica assim, desse jeito. Aí a menina pôs a cara na janela e eu vi que ela estava endemoniada. Bom, eu olhei para a mulher e falei, olha, essa menina não está com rebeldia. Isso não é rebeldia dela. Essa menina está endemoniada. Isso é espírito maligno. Aí essa irmã falou, é mesmo, é verdade. Eu já falei para o meu cunhado, eu já disse para ele que é espírito mau isso aí. Que não é birra da minha sobrinha, que é espírito mau. Aí o pai da menina pôs a cara na janela também, viu que eu estava conversando com a irmã dele, com a cunhada dele, saiu por outra porta, deu a volta e veio falar comigo. Aí quando ele chegou, eu disse a ele, falei, olha, meu irmão, até aí eu sabia que ele era crente, né? Mas eu não sabia de que igreja. Eu falei, olha, meu irmão, é o seguinte, a sua filha, isso aí não é teimosia da sua filha, não é birra da sua filha. A sua filha está endemoniada. Ele ficou olhando para mim, calado, sabe? Eu falei, olha, é o seguinte, faça o seguinte, para resolver esse problema é fácil. Faça o seguinte, procura um ministro do Evangelho, uma pessoa, um líder, um irmão crente, e convida ele para vir orar por essa menina na sua casa, que você fica livre disso aí. Ele falou, irmão, eles não vêm. Eu disse, mas não vem por quê? Tem que vir. Que conversa é essa que não vem? Ele falou, não, irmão, o ancião falou já da tribuna, que não é nem para passar na porta da minha casa que essa coisa pega. Irmão, ele me expulsou da igreja. Irmão, eu estou passando a maior prova, irmão, porque tanto eu como a minha esposa, nós somos crentes da congregação desde criança. Tanto ela como eu crescemos nos corredores da congregação. Agora estou passando por essa prova, por essa humilhação, irmão. Se eu estou andando numa calçada e vou cruzar com eles atravessam a rua e não olham na minha cara. Se a gente se encontra na farmácia, no supermercado, eles viram as costas para mim. Porque ele lá da tribuna disse que certamente nós pecamos aqui. Algum pecado nós cometemos aqui para estar nessa prova, irmão. Eu falei, bom, então, irmão, é o seguinte, se está desse jeito, procura um outro ministro, um outro servo de Deus, um outro irmão, convida para vir orar na sua casa. Ou então, vai lá na igreja mundial, lá o irmão lá vai expulsar isso na hora. E não vai precisar nem pôr a mão nessa menina. Ele lá do púlpito manda sair e vai sair correndo. Isso daí.
Ele olhou para mim e falou: o irmão quer entrar na minha casa? Falei: vamos lá, irmão, vamos lá. Entrei lá dentro, expulsei o espírito da menina e expulsei o espírito da mulher dele também. Porque depois eu fui saber, ele me falou que até ela estava dando problema para ele. Entendeu? Quer dizer, veja a atitude desse ancião. Atitude do mercenário. Do mercenários. São homens, tá? São homens que não creem no Senhor Jesus. Viu? Porque já há mais de 40 anos, 30 anos que eles estão se desviando das doutrinas, das nossas doutrinas, influenciados por estes homens da maçonaria, perverter as nossas doutrinas, estão pregando: Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo foi promovido a Deus depois da ressurreição. Está lá bem escrito na lista secreta de 1969. E como eu venho denunciando estas coisas desde o ano 2000, quer dizer, o tempo todo falando que isso está errado, que é fora do ensino da palavra de Deus, que isso é diabólico e demoníaco. Porque são duas armas que eles usam contra a obra de Deus. Primeiro, desqualificar a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Isso é do capeta. Isso aí é do capeta. Dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Desde o ano 2000 eu venho dizendo isso para eles. E venho dizendo também que Jesus é Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra. No primeiro capítulo de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, na eternidade, ele não tinha o nome Jesus, e nem era o Cristo. Ele era a palavra. É o próprio Deus. Se você acha que Deus criou a palavra um dia, você está acreditando como as testemunhas de Jeová. E é um absurdo, porque você está acreditando que se Deus criou a palavra, teve um tempo que ele não tinha palavra. Então teve um tempo que Deus era mudo. Ei, que é isso? A palavra é integrante, é parte integrante de Deus. Todas as coisas, diz lá no verso 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? A palavra. E você vê lá no livro de Gênesis, está escrito lá: no princípio criou os deuses, o Senhor Deus, os céus e a terra. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse, ora, quando essa expressão Deus disse, é a palavra que saiu e realizou. E o capítulo de João, o primeiro capítulo, diz que a palavra, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então aí, ao entrar no ventre de uma mulher e fecundar um óvulo de Maria, gerou-se o Cristo, o Messias, a quem um anjo que apareceu para dar a ele o nome Jesus. E diz lá: porque ele salvará o seu povo, o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus é o próprio Deus encarnado. Mas eles vêm pregando, desde 1969 e 2009, que Jesus não é Deus. Né? Então, depois de 9 anos, falando isso para esses falsos profetas, mentirosos e mercenários, impostores da palavra de Deus. Eles se arrependeram? Não. Em 2009, colocaram outra vez na lista secreta de 2009 que Jesus Cristo não nasceu Deus, que ele foi promovido a Deus depois da ressurreição. Isso de acordo com a crença desses homens aí desviados das doutrinas da nossa igreja.
que é as crenças que a salvação é por meio de boas obras, quer dizer, Jesus foi um cara tão bonzinho que mereceu ser promovido a Senhor e Cristo depois da ressurreição. Olha que absurdo, negando o terceiro ponto de doutrina que diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E negando o segundo ponto de doutrina que diz que Deus é uma trindade. É uma trindade. Quer dizer, Deus é um só, mas se manifestou na forma de três pessoas distintas. Se você tem dúvida disso, olha nesse endereço aqui, vai aqui nesse endereço aí que eu vou passar agora. Vai lá e confira. Você vai ver cerca de 400 versos mostrando estas coisas. E você vai descobrir com mais de uma centena de versos que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. A Bíblia mostra isso claramente. Não, mas esses falsos profetas mentirosos estão dizendo que Jesus Cristo não é Deus. Entendeu? E agora, em 1995, eles assumiram, né, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Estava no estatuto. Agora tomaram vergonha, viu? Porque eles alteraram o primeiro ponto de doutrina, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus. Eles adulteraram no estatuto em 1995. Como eu bati o tempo todo, aí desde o ano 2000, mostrando o absurdo disso aí, você pensa que eles se arrependeram? Não. Resolveram assumir. Bom, mérito para eles, tomaram vergonha na cara. Assumiram no novinário que está aí, você pode conferir, que o ponto de doutrina como está lá, vem dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que a Bíblia contém a palavra de Deus. Entendeu? Um absurdo. Um absurdo porque ela não serve como regra de fé e prática. Por quê? Pode ser que aquilo que você está crendo ou praticando não tenha inspiração divina. Entendeu? Bom, então, tá aí, né? Eu me expandi aí a respeito destas coisas aí, mas vamos voltar lá para o nosso irmão lá. Me parece que ele foi cooperador, sabe? Eu não sei, porque ele não é. Me parece que ele também não exerce mais o ministério. As razões não sei e também não me interessa saber o porquê disso aí, né? Não vou fazer juízo nenhum a respeito dele, porque ele não está mais no ministério. Mas o fato é que ele teve uma atitude arrogante comigo, né? Dizendo que a mim ele não ia abençoar. Eu fiquei apavorado, hein? Atenção, você que é crente da congregação, não se impressione com a atitude desses homens, eles são desse jeito mesmo. Como eu disse lá atrás, né? Os camaradas da tribuna expulsavam a pessoa da igreja, dizendo que a pessoa era bode, só porque o cara foi numa outra... Às vezes o cara foi apenas assistir um culto numa outra denominação. É a lei do cão isso aí. O sujeito ia no culto de uma igreja diferente, no meio dos batistas, dos presbiterianos, o cara já adulterou espiritual. Que loucura, o cara frequentou uma igreja diferente, já era adúltero espiritual. É um negócio... Deu uma melhorada esses últimos anos, sabe? Deu uma melhorada, eu não vejo mais isso. Mas era desse jeito. Mas a atitude arrogante, soberba desses homens permanece. Então, se você eventualmente cruzar com um desses aí e você sofrer uma violência dessa, não se impressione. Não se impressione. Porque são assim mesmo, sabe? Soberbos, orgulhosos. E não se impressione, sobretudo, se você é um crente em Jesus Cristo. Por quê? Porque está escrito na palavra dele, lá em Efésios, no capítulo 1, que o crente em Jesus Cristo
já está abençoado com todas as bênçãos espirituais. Então você não precisa de nenhum homem te abençoando, ou até te amaldiçoando, porque não vai pegar, entendeu? Não vai pegar. Nem a bênção, nem a maldição. Tá? Mas eu gostaria de conversar com esse camarada, bater um papinho com ele. Seria muito bom, muito oportuno fazer isso. Então, eu estou fazendo este vídeo e vou notificá-lo, né? Porque ele me deixou aqui um cartãozinho dele, né? Tá vendo aí, ó? E com um endereço de e-mail. Também tem os telefones, tá vendo? O nome dele é Sérgio Caldas. Tá vendo aí, ó? Então eu vou, inclusive, ligar para ele, dizendo que eu fiz este vídeo, porque ele manifestou o desejo de me visitar na minha casa para conversar comigo. Ora, mas a minha esposa tem muitos problemas, sabe, de saúde e tal, e vai causar transtorno para ela, né? Então eu vou convidá-lo para vir aí no fórum de debates, aí, o site Nas Pegadas do Mestre, e para a gente conversar. Eu quero conversar com ele, não é? Na verdade, eu gostaria de sabatiná-lo, sabe? Fazer algumas perguntinhas para ele, entendeu? Para ver realmente, porque eu não sei o que ele pensa. Não sei o que ele pensa. O que ele mostrou para mim é apenas o seguinte: capítulo 16, 17 e 18 do livro de Atos, e que nós temos que prestar atenção, permanecer no conselho dos anciãos. Então é isso, viu, meu querido irmão Sérgio Caldas? Eu conto com a sua presença neste fórum de debates, tá? Porque eu quero entender o irmão, tá? E entender algumas coisas aí que eu estou sem entender. E a maioria dos ministros não tem coragem de me responder. Eu espero que o irmão, né, mostre essa coragem, essa disposição. Afinal, a palavra de Deus mesmo diz que nós nada podemos contra a verdade. A verdade é a verdade. E a Bíblia nos ensina a sermos amantes da verdade. Entendeu? Então, ó, sem animosidade, não quero faltar com o respeito do irmão, ao irmão, tenho o maior carinho por você, pelo seu ministério, entendeu? Por isso venha, irmão, venha conversar conosco. Esse site, esse fórum é da Irmandade da Congregação. São mais de 4.000 irmãos lá que vão aprender com o irmão. Se o irmão estiver falando a verdade, se o irmão for um verdadeiro servo de Deus, ministro da Congregação Cristã do Brasil, isso vai ficar evidente a todo mundo. E ó, outra coisa também, se o irmão não quiser expor, mostrar sua cara e tal, não tem necessidade disso, tá? O seu irmão pode escrever, simplesmente, escreva lá o que o irmão pensa, lá tem recurso de edição. Escreva o que o irmão entende, o que o irmão pensa, faça lá suas afirmações, apresente suas convicções dentro da Escritura Sagrada. Em resumo, irmão, nós queremos aprender com o irmão, viu? Por favor, venha, viu? Em nome do Senhor Jesus, venha.